hoje nós vamos estudar sobre números complexos, mais conhecido como números imaginários. Mas como surgiu a ideia de números imaginários ou unidades imaginárias? Vamos pensar o seguinte, lá no século XVI, um estudioso italiano chamado Girolamo Cardano e o seu compatriarca Tartaglia. Esses dois homens aqui, eles tinham um problema a ser resolvido. Qual que era o problema? X ao cubo mais ax igual a b. Quando eles iniciaram o desenvolvimento dessa expressão, eles encontraram esse resultado aqui, ó. X é igual a raiz cúbica de b sobre 2 mais a raiz quadrada de b sobre 2 elevado ao quadrado mais a sobre 3 elevado ao cubo mais a raiz cúbica de b sobre 2 menos a raiz quadrada de b sobre 2 elevado ao quadrado mais a sobre 3 elevado ao cubo. Então, Girolamo e Tartaglia chegaram nessa expressão aqui. Só que aí, um outro italiano chamado Rafael Bombelli resolveu fazer a substituição nela. Então, o que o Rafael fez? O Rafael Bombelli ele fez o seguinte. Rafael Bombelli. Também italiano, viu, pessoal? Ele foi lá e colocou esse problema aqui, ó. X elevado ao cubo menos 15x igual a 4. Quando ele desenvolveu esse cálculo aí, ele encontrou o seguinte. Ele encontrou x é igual a raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121 mais raiz cúbica de 2 mais, menos raiz cúbica de menos 121. Desenvolvendo esse cálculo aqui, e esse cálculo, ele encontrou o seguinte. Ele encontrou que x é igual a 2 mais raiz de menos 1 mais 2 menos raiz de menos 1. Opa! Problema, né, pessoal? Por quê? Até o momento, o estudo estava indicando o quê? Estava indicando números reais. E agora apareceu algo que não é real, né? Então, esse número era tratado como um número complexo. Só que ele percebeu que, quando ele cortava as duas, ele encontrou 4 como resultado. Então, mesmo que a partir de números complexos, era possível encontrar números que também estavam dentro do conjunto dos números reais. Passou-se o tempo. E aí, no século XVIII, um outro estudioso chamado Leonhard Euler decidiu, então, falar o seguinte. Falar que a raiz de um número negativo menos 1 era igual a i, de imaginário. E que i elevado ao quadrado era igual a menos 1. Muito bem. Todo esse caminho para que a gente possa chegar aqui. Então eu fiz o quê? Eu fiz um breve, vamos dizer assim, um breve apanhado histórico, certo? Para que a gente pudesse entender que os números complexos, hoje chamados de unidade imaginária,
Ele foi passado por diversos campos até que o Leonhard Euler resolveu dar o nome dele de -1. Então, pessoal, agora nós vamos começar a entender como se resolve operações onde há raízes com números negativos. Tudo bem? Vou apagar o quadro e a gente já retorna. Tudo bem, pessoal? Retomando aqui, então, agora nós vamos falar sobre resolução de equações. Pensa o seguinte, se você tiver a equação x² menos 4 igual a 0, você encontra o resultado rapidamente. Por quê? Porque x², o menos 4 virará mais 4, e aqui nós vamos ter que x é igual a mais ou menos raiz de 4. Ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Muito bem. Mas e se caso aparecer o contrário de sinal? Aparecer aqui um positivo, ó, x² mais 4 igual a 0. Opa! Significa que nós vamos ter raiz aí com número negativo. Por quê? Porque ficará assim, ó, x² é igual a menos 4. E 2 vai virar quem? Vai virar raiz. Só que vai virar raiz de menos 4. Como sair agora desse problema? Pense o seguinte, menos 4 pode ser substituído de qual forma? Menos 4 pode ser substituído por 4 vezes menos 1. E vocês recordam que a raiz de menos 1 é a mesma coisa que quanto? Que i. E se eu falar assim que i ele é elevado ao quadrado, é igual a menos 1. Muito bem. Então, por quanto que eu posso substituir esse menos 1? Esse menos 1, eu posso substituir ele por quem? Por i elevado ao quadrado. Muito bem. A raiz de 4, vocês sabem que é 2. Então, a raiz de 4 é 2. E o 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar como? 2i. Ou seja, raiz de 4 é 2. I elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 dividido por 2, que dá 1. Vamos ter aí mais 2i e menos 2i. Só melhorando um pouco aqui, pessoal, que às vezes vai surgir dúvida em vocês aqui. Observe que aqui é uma multiplicação, certo? Então, se é uma multiplicação, nós vamos ter uma raiz de 4 e nós vamos ter uma raiz de i elevado à segunda potência. A raiz de 4 é 2. E se eu for retirar esse 2 daqui, ele vai ficar a mesma coisa aqui. 2 dividido por 2. Ou seja, eu tenho aqui um índice e aqui eu tenho o quê? Um expoente. Então, ó, expoente dividido por índice. Vai dar quanto? 2 vezes i elevado a 1, que é a mesma coisa que a gente colocou aqui, pessoal. Essa parte em vermelho é só para vocês entenderem qual foi o processo até chegar ao resultado final, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Então, veja que assim é muito prático. Agora, quando você encontra números que são negativos, nós vamos ter que usar quem? Os números imaginários para que a gente possa encontrar o resultado. Mais um exemplo. Veja o seguinte, e se você tiver uma equação assim, ó, x elevado ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. Muito bem, é uma equação do segundo grau, ok? Então, se eu for tirar aqui os coeficientes, ó, 1, 4 e 5. Substituindo na fórmula, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu vou ter aqui que delta é igual a b ao quadrado, 4 elevado ao quadrado, 16, menos
4 vezes 1, 4. Vezes 5, 20. Então, delta é igual a menos 4. Muito bem. Significa que nós vamos ter uma raiz que é negativa. Próximo passo. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Aí, pessoal, estou fazendo passo a passo com vocês, ok? Substituindo, então, x é igual menos com mais, menos. Então, menos 4. Raiz de delta, delta, menos 4. 2 vezes o a, 2 vezes 1, 2. Opa! Encontramos quem? Menos 4, raiz negativa. O que eu vou fazer, então, para resolver isso, professor? Olha, é bem simples. É só você lembrar que se você tem a raiz de menos 1, ela é a mesma coisa que i. E i elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Lembra lá do Euler? Então, é o que a gente vai utilizar para resolver. Olha só, x é igual a menos 4 mais ou menos a raiz de o 4 vezes o menos 1. Por quê? Mais com menos, menos. 4 vezes menos 1, menos 4. Dividido por 2. Muito bem, o menos 1 eu posso substituir por i ao quadrado, certo? Então ficará assim, ó. X é igual a menos 4 mais ou menos, a raiz de 4 é 2, certo? E menos 1, como ele está elevado ao quadrado, 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou ficar com quem? Somente com i. Dividido por 2. Se eu for agora resolver cada uma das partes, como vai ficar? Olha, 4 por 2 dá 2. Então, o meu x1 ele vai ficar assim. Menos 2 mais 2 dividido por 2 dá 1. Mais i. E agora o outro, x2. Vai ficar 4 dividido por 2, 2. Menos 2, menos 2 por 2, 1. Menos i. Muito bem, pessoal. Então, esta parte aí é o que nós tínhamos para hoje. Na próxima aula nossa, aí nós vamos continuar com esse conceito aí, com esses estudos voltados aos números imaginários, e nós vamos dar andamento nele até chegar lá nos gráficos, etc. Ok? Um abraço, até a próxima aula nossa. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e deixar seu like. Até mais!